Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus, que alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Amém? Esse povo lindo, profético, povo que vai mudar a história do metrópole, da Caucaia. Se é com você que eu estou falando, então já vai dando uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o pastor André pela iniciativa, amém? Não existe nada mais poderoso e tremendo do que começar o ano debaixo de um mover profético, né? E é assim que a gente conquista um território. Esse ano é um ano especial, é um ano que os céus estão propícios à nossa vitória, amém? Diga para a pessoa que está do céu, diga assim: esse ano você não vai ficar sem receber a sua vitória, amém? Só quem crê recebe, aplaude aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Então, como eu estava dizendo, esse ano é um ano propício, porque nós estamos debaixo de um decreto muito poderoso que foi liberado lá nos céus de Jerusalém. Um decreto que diz que este é o ano da cidade de Deus e a conquista dos territórios, né? E nós estamos debaixo dos céus da cidade de Deus. Essa cidade aqui não é Jerusalém, mas ela também é uma cidade de Deus, amém? Para quem não sabe, né, os meus amados irmãos que não me conhecem ainda, tem muita gente nova, nós defendemos Caucaia nos céus de Jerusalém, nós clamamos por Caucaia nos céus de Jerusalém. Eu já subi a Jerusalém já 3 vezes, né? Estou indo agora a 4ª, se Deus quiser. E nas vezes que nós subimos a Jerusalém, nosso propósito era um só: clamar por essa cidade. E lá no Monte das Oliveiras, local onde Jesus Cristo subiu aos céus, e segundo as escrituras, aonde ele vai descer, nós fizemos um ato profético naquele lugar, e nós semeamos uma bandeira de Caucaia. Nós elevamos uma bandeira dessa cidade, e nós cavamos um buraco lá no Monte das Oliveiras, escondido da polícia, né? Porque se a polícia me visse cavando um buraco lá, podia pensar que eu era um homem-bomba, né? Prende ele, é um doido, vai botar uma bomba na montanha, explodir a montanha, né? E nós cavamos um buraco ali em cima do Monte das Oliveiras, e ali nós semeamos a Bíblia, a bandeira de Caucaia ali naquele lugar. Então toda vez que Deus olhar para Jerusalém e olhar para o Monte das Oliveiras, Deus vai se lembrar de Caucaia, Deus vai se lembrar de mim, Deus vai se lembrar de você, amém? Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo em que eu estou semeando a bandeira lá no Monte das Oliveiras, tá lá no meu canal do YouTube, né? Acesse lá, ap. Deocleciano Paixão, né? No YouTube, ap.Deocleciano Paixão. Você vai ver lá, eu liberei uma palavra profética lá e fiz uma oração por você, pela sua família lá, pelo pastor André, né? Oramos por essa igreja aqui, lá no Mar da Galileia. Então tem os vídeos todos lá, amém? Então nós estamos debaixo desse manto e nós queremos que o Senhor faça algo de sobrenatural no território de Caucaia, nas nossas casas, nas nossas famílias, aqui no Ministério Vida Plena, porque Deus é fiel para honrar a nossa fé, amém? Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai fazer algo de sobrenatural aqui nesse ministério esse ano, e ano que vem, pastor André e a pastora Penha vão para Jerusalém comigo, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém! Tem que ter mais fé, amém, igreja? Amém! Então aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Você vai prosperar muito esse ano e você vai abençoar seu pastor e sua pastora para que eles possam ir para Jerusalém, lá buscar unção diretamente na Terra Santa para abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus. Abra por favor a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis 18, 30. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A partir do versículo 30, a ministração que eu quero abençoar a sua vida hoje tem como título: Restaurando o Altar. Hein? Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias disse a todo o povo: Achegai-vos a mim.
e todo o povo se achegou a ele. E restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Como é que estava o altar do Senhor? Quebrado. E Elias tomou 12 pedras. Quantas pedras? 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então organizou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o uma segunda vez, e o fizeram. E disse ainda: fazei-o uma terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Amados, como o pastor André já falou, vocês estão debaixo de um período de clamor, de oração profética, e certamente Deus é fiel para honrar e responder as nossas orações. Nós precisamos muito do fogo de Deus nas nossas vidas, para vencermos as nossas guerras, para vencermos as nossas limitações, para podermos avançar nos territórios, porque não existe território desocupado. Todo território tem um principado que lidera esse território. E nós só conseguiremos crescer no território se o principado for derrotado, se o principado for destronado. Enquanto o principado não for destronado, o território fica praticamente impossível de ser conquistado. E é através desse mover profético que o principado é expulso do território, para que nós possamos avançar e conquistar aquele território. Porém, para que haja avivamento no território e para que Deus responda a nossa oração com um mover profético através do fogo de Deus, que é o Espírito Santo, é necessário que algo seja feito para que o fogo possa cair. O fogo não cai de qualquer jeito, nem cai em qualquer lugar. O povo de Israel estava vivendo um período de escassez, um período de seca, não apenas seca de chuvas, seca de água, mas seca espiritual. O povo estava frio, o povo estava afastado do Deus vivo. E quando o profeta Elias se reuniu com o povo para que pudesse clamar aos céus, para que caísse fogo sobre aquele lugar, não bastou Elias orar. Não bastou Elias fazer um clamor, foi necessário que Elias fizesse alguns atos proféticos. Elias teve que tomar uma atitude, diga atitude. Atitude. Elias teve que tomar uma decisão, diga decisão. Decisão. Para que o fogo de Deus caísse no altar, era que necessário que primeiramente o altar fosse restaurado. O altar do Senhor em Israel estava em ruínas. O altar do Senhor em Israel estava danificado. E esse altar fala das nossas vidas. Esse altar fala do nosso coração. Fala de como nós estamos na presença do Senhor. Muitas das vezes nós oramos, clamamos, choramos, invocamos e o fogo não desce. Por quê? Porque o altar está em ruínas. Porque o altar está quebrado. Não adianta orar se o altar não tiver consertado, se o altar não tiver restaurado. Fogo nenhum vai cair do céu. Fogo nenhum vai cair.
E às vezes a gente pensa assim: é porque Deus não me ama, é porque Deus não me ouve, é porque Deus não está comigo. Não é nada disso. É porque Deus precisa que o seu altar esteja restaurado para que Ele possa derramar do seu fogo, do seu poder naquele território. A restauração do altar fala de ajustes. E esses ajustes acontecem em nós através do confronto frente à palavra de Deus. Assim como aquele altar, o altar ali em Israel, estava com suas pedras quebradas, com suas pedras derribadas. Existem áreas das nossas vidas que também precisam ser organizadas, ajustadas, para que o fogo possa cair. Antes que o fogo do céu caísse, Elias fez algo surpreendente. Ele restaurou o altar do Senhor. Elias fez o quê? Restaurou o altar do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós queremos ver o fogo cair. Você já vem orando já há alguns dias. E nós hoje iremos encerrar esse momento profético. Mas para que o fogo de Deus verdadeiramente caia, é necessário que o altar esteja restaurado. É necessário que a gente identifique quais são as pedras do nosso altar que estão fora do lugar. O que é que está fora do lugar nas nossas vidas? O que é que era para estar ajustado e não está na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, seja em que área for. O que é que está desajustado e que precisa ser ajustado em nós? É isso que nós vamos descobrir nessa noite. Aleluia. O altar é a nossa vida. É o lugar de onde emana poder e unção. É preciso restaurar o altar para que o janeiro profético se estabeleça, para que o manto profético seja selado, seja oficializado. E quando Elias recebeu ali a missão de restaurar o altar, a primeira coisa que ele fez foi escolher 12 pedras. Por que não 13? Por que não 14? Por que não 11? Porque 12 fala do governo de Deus. 12 fala do manto da liderança de Deus. Nenhum território será conquistado se não houver uma liderança ajustada, se não houver uma liderança debaixo dos princípios e decretos do eterno. Então, o ajuste de Deus começa pela liderança. O ajuste de Deus começa pelos 12. Começa por aqueles que estão na frente, por aqueles que lideram o rebanho. São esses os primeiros a serem ajustados. E Elias pegou 12 pedras. E ele organizou essas 12 pedras para que elas pudessem se tornar um altar. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando os 12 são ajustados, eles se tornam um altar. E é isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Só quem crê recebe. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você que nessa visão, na visão celular, no modelo dos 12, todo mundo aqui é 12. Amém? Todo mundo é 12. Não importa se você é 12 da primeira geração, ou 12 da segunda geração, ou 12 da terceira geração, ou da quarta. Não importa. Todo mundo é 12. Amém? Porque essa visão é uma visão de 12. Amém? Quantos são 12 aqui nessa noite? Quantos? Eu vou dizer de novo. Todos nessa visão são 12. Amém? Não importa se você já foi para o encontro com Deus, ou se você não foi, ou se você é líder de célula, ou se você não é líder de célula. Todo mundo nessa visão é 12. Quantos 12 nós temos aqui nessa noite? Pronto, glória a Deus. Dessa vez todo mundo entendeu, né? Aleluia. Amém. Então essas 12 pedras, elas têm um significado. Lógico que, biblicamente falando, essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Mas hoje, dentro do contexto que nós estamos aqui, eu quero representar cada uma dessas 12 pedras com atitudes que nós precisamos tomar para que a nossa vida espiritual esteja ajustada ao ponto de Deus derramar fogo do céu. Amém? Eu tenho certeza que nenhum dos que participaram de todos esses dias dessa campanha profética não vieram aqui simplesmente porque não tinha nada para fazer em casa. Eu tenho certeza que todos que vieram, todos os dias, vieram crendo que iam sair dessa campanha debaixo de um manto poderoso e debaixo de um poder, de uma unção sobrenatural. Se for verdade, diga amém. Amém. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ajustar o altar do Senhor. Nós precisamos pegar 12 pedras e colocar essas 12 pedras em ordem.
organizar essas 12 pedras. Amém? Qual é a primeira pedra que nesse contexto eu desejo organizar na sua vida? Primeira pedra, a humildade de se reconhecer a necessidade do perdão. Muita gente tem dificuldade de se arrepender, o arrependimento genuíno. E é por isso que eu represento aqui a primeira pedra como o arrependimento. Diga arrependimento. Arrependimento. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, a Bíblia diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, a primeira pedra que precisa ser ajustada nas nossas vidas é reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos que ainda não somos aquilo que Deus quer que sejamos e que nos arrependamos verdadeiramente diante do Senhor. Amém? A pior coisa que tem é você estar na presença do Senhor, sabendo que é falho, sabendo que não está vivendo como Deus quer que você viva, se comportando como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, mas você fica se auto-justificando, dizendo: não, Deus é amor, Deus é misericórdia, não, Deus não vai ligar para isso não, Deus ele não vai me julgar por isso, Deus não vai me condenar por isso. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus lhe chamou, lhe tirou lá do lamaçal do pecado, trouxe você para esse lugar de bênção com um propósito: fazer de você uma nova criatura. Existe um jargão que é utilizado nas igrejas por aí afora, dizendo: vinde como estais, vinde como estais, vinde como estais. Ok, vinde como estais, mas o vinde como estais não significa permaneça como estais. Não significa. A palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Viu como você conhece o versículo? Então, não se pode servir ao Senhor e continuar fazendo a mesma coisa de que quando estava no mundo. Você não pode estar na casa do Senhor, você não pode se intitular filho de Deus, servo do Senhor Jesus, e continuar se comportando como quando você era do mundo. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas, ou seja, o pecado, a mentira, a prostituição, a bebedeira, as drogas, tudo que não presta, não é mais prática de um cristão. Passaram, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Sem arrependimento e confissão não há perdão de pecados. Amém? Não há perdão de pecados. Pecado é o que nos separa de Deus, e isso mata, apaga, aniquila, anula a unção e o fogo de Deus na vida de um cristão. Às vezes a gente não sabe por que um cristão, uma pessoa não sente a presença de Deus. Às vezes as pessoas perguntam: meu Deus, fulano chora, fulano fala em línguas, o outro ali sente os mistérios de Deus. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Para mim, eu não vejo essas coisas que o pessoal vê. Eu não sinto essa unção, esse poder, esse negócio. Eu não sinto essas coisas. Será que você não está com alguma coisa desajustada na sua vida? Não estou acusando, que eu não sou acusador. Eu estou apenas lhe incentivando a fazer uma autoanálise, lhe incentivando a fazer um exame pessoal. Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Como está o seu altar diante de Deus? Pergunta essa pessoa que está do seu lado: como é que está o teu altar diante de Deus, meu irmão? Porque altar que não recebe fogo é porque está desajustado. Altar que não recebe poder de Deus, altar que não tem unção, não tem presença de Deus, não tem manifestação da glória de Deus, é porque esse altar está fora do padrão. Está torto, está quebrado, está rachado, está sujo, tem alguma coisa errada no altar que não recebe fogo de Deus. Então, um crente que não sente a presença de Deus, um crente que não sente o mover do Espírito, um crente que Deus está operando dentro da igreja, tem pessoas recebendo cura, tem pessoas sendo libertas, tem pessoas sendo abençoadas, e o crente está lá gelado, igual a boca de um anjo, né? Um anjo que eu digo um defunto, né? Gelado, igual a geladeira lá, frio, não sente nada. Esse crente está com problema. Tem alguma coisa errada na sua vida
que precisa ser ajustado. Amém? Muitas vezes permitimos o pecado na nossa vida. Exemplo, comentários maliciosos, né? Fofoca. Às vezes tem muito crente que acha que pecar é só trair a esposa, trair o marido. Tem crente que acha que pecar é roubar, é matar, é se prostituir. Porém, tem muito crente falando mal da vida dos outros. Muito crente criticando o irmão, né? Apontando o defeito do irmão, falando mal do líder de célula, falando mal do pastor, da pastora. Isso apaga o fogo de Deus na sua vida. Isso impede o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida. E aí, meu irmão, como é que o fogo vai descer na sua vida? Como é que o fogo vai descer no seu altar se as pedras do seu altar estão desajustadas? Se tem esse tipo de problema na sua vida. Pessoas que vivem envolvidas com mentira, crente com mentira. Eu não sei se você lembra, mas Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, né? Então quem pratica a mentira, por consequência, é filho do diabo, filho do pai da mentira, né? Crente envolvido com acepção de pessoas, né? Se acha melhor do que os outros, se acha superior aos outros. Inveja, misericórdia. Crente com inveja uns dos outros, porque o pastor André honrou, que a pastora Penha chamou para trabalhar com ela, colocou ela num cargo de destaque. Aí já fica alguém com inveja, já fica alguém criticando. Eu não sei porque que ele escolheu ela nem se garante, eu sou melhor do que ela, que era para estar ela, era eu. Isso apaga o fogo de Deus no altar. Isso impede o mover de Deus na sua vida. Misericórdia, diga misericórdia. Misericórdia. Outra coisa, egoísmo, pessoas que só pensam em si mesmas, só pensam em si, né? Não pensa no próximo, nunca tem disponibilidade de ajudar ninguém, de estender a mão para ninguém. Orgulho, pessoa prepotente, né? Inimizade e etc. Isso são alguns exemplos apenas de pecados na vida de alguns cristãos. Não estou falando das pessoas do mundo, não, estou falando de crente, né? Estou falando de crente que impedem o agir de Deus, atrapalha, impede do fogo cair. E aí a gente fica se perguntando, por que, meu Deus? Que eu não sinto a presença de Deus, né? Namoros indecentes, né? Jovem que vai namorar e quer namorar igual o jovem do mundo. Não pode. Namoro de crente é um namoro santo. Crente não namora se prostituindo. Crente não namora tocando nas partes íntimas da namorada, nem tocando nas partes íntimas do namorado. Isso tudo apaga o fogo de Deus. Aí como é que é presença de Deus? Não pode ter presença de Deus, irmão. Aonde tem esse tipo de manifestação, aonde tem pecado, não tem presença de Deus. Amém? Devemos clamar por um arrependimento verdadeiro que nos leve a uma mudança genuína, a uma mudança real. Essa é a primeira pedra que tem que ser colocada no local correto, ajustada, para que o fogo deva cair, para que o fogo possa cair. Segunda pedra. Qual a segunda pedra que precisa ser colocada no lugar para que o fogo de Deus possa cair? Quebrantamento. Quebrantamento. Salmo 51, versículo 17, a palavra do Senhor diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, pois um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O coração do crente, ele precisa sempre estar aberto, disponível, aquebrantado, para que o Senhor possa operar. Um coração endurecido atrapalha o mover de Deus, atrapalha o cair do fogo do Espírito. A Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E o que tem de crente endurecendo o coração, irmão? Deus está falando e ele no lugar de dizer assim: amém, Senhor, sou eu mesmo, eu sou esse mazeloso mesmo, eu tenho que mudar mesmo, me confronta, meu Deus. Isso, meu Deus, tira toda a sujeira do meu altar. Não, ele fica revoltado. Mas que pode, o apóstolo vem lá da casa dele para ficar falando essas coisas para a gente, podendo ter trazido uma palavra de avivamento, podendo ter trazido uma palavra de poder, venha falar dos problemas da gente. Como é que pode? Amado, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus manda. Eu não escolho uma palavra baseada naquilo que eu acho legal, eu acho interessante. Eu oro a Deus e Deus diz: vai lá e fala isso. Vai lá e fala essa palavra. E eu me submeto à vontade de Deus, porque profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus manda.
E você precisa ser aquebrantado. Você tem que estar sempre aberto e dizer para o Senhor: amém, meu Deus. Se hoje o que o Senhor quer é me confrontar, estou aberto, estou aquebrantado. Fala que o teu servo ouve. Um coração aquebrantado é um coração que se quebra, que se dobra diante de Deus, reconhecendo suas falhas e reconhecendo a verdade absoluta da palavra e que está pronto para mudar. Não adianta também Deus falar e você balançar a cabeça dizendo: é isso aí, amém, fala Deus, e quando você sair daqui, você continuar fazendo as mesmas coisas erradas que você fazia. A Bíblia diz que este é o ouvinte esquecido, que ouve a palavra, mas logo se esquece. Como alguém, disse o apóstolo Paulo, que contempla a sua face na água ou no espelho, e quando vira as costas e sai, já não se lembra mais de como era seu rosto. É aquele que ouve, mas não coloca em prática. Ela entra no ouvido, mas não desce para o coração. E aí, amado, pode vir profeta atrás de profeta, um após o outro, e a vida desse crente não muda nunca. Por quê? Porque ele não tem um coração quebrantado. Ele não se submete à palavra. Ele não deseja viver o que está sendo ministrado. E isso impede o fogo de Deus de cair. Isso impede do altar fumegar, do altar ferver com o poder e a unção do Espírito Santo. E como é triste nós vermos que Deus quer fazer, nós vemos que Deus quer derramar poder, Deus quer operar, mas como o altar está quebrado, como o altar está sujo, como o altar está desajustado, Deus não pode derramar fogo. Não pode derramar fogo. Por quê? Porque não há quebrantamento de coração para que o altar seja consertado. Diga misericórdia. Glória a Deus. Vamos adiante. Aleluia. Todos estamos no processo de mudança, de transformação. Estamos passando pela casa do oleiro, como diz o profeta. O Senhor vai nos refinar como ouro no fogo. Diga amém. Amém. Ele vai nos purificar. Por quê? Porque Ele quer um povo de coração quebrantado para que Ele possa operar. Ele quer um povo que seja um altar limpo, um altar ajustado, para que o fogo possa cair. Esse é o desejo de Deus. E Ele vai fazer esse refinamento no passar do tempo, através de várias situações, várias provações, vários confrontos. Para cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar. Para cada um de nós aqui, Deus tem uma forma. Para alguns, Deus ajusta o caráter através de provas. E aí ele fica direto, ó, luta, deserto, e peia, e tome peia, e tome peia. E ele não sabe o que é isso. Meu Deus, que conversa, que rumação é essa? Eu entro no deserto, antes de eu sair de um deserto, eu já entro no outro. E é peia atrás de peia, o porquê que eu estou passando por tanta provação, meu Deus? Porque Deus está querendo ajustar o teu caráter. É porque Deus está querendo fazer com que você se torne puro e valioso como ouro. É por isso que você está passando por esse fogo. O fogo da provação, do ajuste de Deus. É por isso que Deus às vezes tem que pegar a pedra e mexer na pedra para ela encaixar no local certo. É por isso que às vezes Deus tem que pegar a colher de pedreiro dele e dar umas pancadas na pedra assim para poder encaixar, né? Assim como o pedreiro, quando está colocando o tijolo na parede, às vezes ele tem que quebrar um pedaço do tijolo porque não está encaixando. Às vezes ele tem que dar uma pancada para ter o tijolo entrar na massa. Assim Deus faz com a gente. Não está não querendo entrar no ajuste não? Pois espera aí. Aí Deus vai lá e dá umas colheradinhas de pedreiro. Pai! Uma pancadinha. Ai Senhor, doeu, mas vai fazer bem, né? Não preocupe não, já você vai se tornar uma bênção. Já você vai se tornar um altar ajustado, um altar refinado, para que eu possa derramar do meu fogo, do meu poder, e eu vou usar você para mudar a história da tua casa, da tua família, do teu território, e grandes serão os milagres que eu farei através de ti. Só quem crê recebe. Aplaude ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então é necessário esse ajuste. O crescimento é um processo, inclui fracassos, duras lições e também o quebrantamento. Tudo está no controle de Deus. Tudo acontece na maestria, no reger do Espírito Santo. Terceira pedra, adoração. A Bíblia diz que
A adoração atrai a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita, né? Mas que tipo de louvor Deus está procurando? Qual é o tipo de louvor que Deus está procurando? João capítulo 4, versículo 23. Evangelho do Senhor Jesus, segundo João capítulo 4, 23, a palavra do Senhor diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O homem é um adorador por natureza, e foi criado para adorar a Deus, ter um relacionamento íntimo com o seu Criador. Mesmo com a queda, o homem não perdeu essa característica. Por isso é que, por estar separado de Deus, ele fica buscando a quem adorar. Como ele tem em si, intrínseco, o desejo de ser um adorador, e ele está separado de Deus, então ele fica procurando a quem adorar. Alguns adoram imagem de escultura, né? Alguns adoram falsos deuses, demônios, né? Adoram objetos, alguns adoram o carro. Eu adoro o meu carro, e adora mesmo. Dedica mais tempo ao carro do que a esposa, dedica mais tempo ao carro do que os filhos, né? Ele zela o carro dele, ele limpa, ele beija, ele faz tudo no carro dele. Não que seja errado, porém, ele abandona a esposa, abandona os filhos, abandona a casa de Deus, porque ele adora o carro. Outros adoram cantores. Ai, não, pelo amor de Deus, quem é que vai cantar? Aí vai cantar o cantor fulano de tal. Aí eu não quero nem saber, eu vou vender nem que seja um rim, para poder eu ir. Não, eu tenho que ir para esse negócio, rapaz. Vou vender alguma coisa aqui para poder eu ir para esse show e tal. Por quê? Porque ele é um adorador. Faz parte do DNA dele. Porém, ele está adorando o ser errado, né? É criatura adorando criatura, né? É criatura adorando coisa. E nós não podemos adorar outra criatura e nem adorar coisas. Nós temos que adorar ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Aplauda ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A pedra da adoração verdadeira precisa ser restaurada. Precisamos, na força do Senhor, no seu poder e autoridade, derrubar os ídolos do nosso coração. Pois Deus abomina a idolatria em todas as suas formas. Deus abomina a idolatria. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu disse o quê? Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu ministrei domingo na igreja, no primeiro culto do ano, sobre primícias. Quando a gente fala em primícia, a gente pensa que é só oferta, só dinheiro. Mas primícia também é tempo. Primícia também é tempo. Primícia é dedicação. Você se dedica àquilo que é prioridade na sua vida. O que é prioridade na sua vida? A prioridade da sua vida é sua faculdade, você vai se dedicar a ela. Todo o resto é secundário. Qual é a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida é a sua casa própria? É o seu carro? É a sua esposa? São os seus filhos? É o seu dinheiro? A sua empresa? O que é prioridade na sua vida? Você vai se dedicar a isso e vai esquecer todo o resto, porque todo o resto é secundário. E a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que tem que ser prioritário na vida de um crente? Deus. Ele tem que ser o número 1 na sua vida. Ele tem que ser a prioridade absoluta. O primeiro mandamento diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, amado, você pode sim ter zelo pela sua empresa, pela sua família, pelos seus negócios, seus objetos, enfim, mas não pode ser prioridade. Não pode ser prioridade. Nem seu filho, né? Porque tem mãe que idolatra o filho, né? Eu tenho lá na igreja, lá no MIS, né? Aqui eu acredito que o pastor André não tenha, mas lá no MIS eu tenho mãe que ela era uma bênção, participava de tudo, ela vinha para as orações, ela vinha para a célula, mas ela engravidou e teve um bebê, não pode mais vir para nada. Não posso por causa do bebê. Não posso mais ir para a igreja, o bebê. Não posso mais adorar a Deus, o bebê. Não posso mais ir para a oração, o bebê. Não posso mais ir para a célula, o bebê. Quer dizer que o Deus dela agora é o bebê?
Quem foi que abençoou para que o útero dela pudesse gerar aquela criança? Não foi Deus? Não foi Deus? E agora a criança virou empecilho? O bebê dela virou empecilho? Filho não pode ser empecilho para você adorar o seu Deus. Não se esqueça de que foi o seu Deus que lhe deu seu filho. E o mesmo Deus que lhe deu o seu filho é poderoso para guardar o seu filho de qualquer coisa que o inimigo possa querer fazer contra ele. Não se preocupe que o sol da tarde não vai adoecer o seu filho se você vier orar. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel passou 40 anos no deserto e Deus colocou uma nuvem na cabeça dele. Para onde eles iam, uma nuvem ia fazendo sombra para não queimar a cabeça dele. Eu garanto para você que Deus não vai deixar o sol adoecer teu filho se tu vier para a casa de Deus. Eu garanto para você. Ah, mas é porque à noite tem um relento. Caiu alguém na unção aí? Receba, em nome de Jesus. É assim, irmão. Vou pregando, Deus vai operando, né? Aí, ó, dá o relento à noite, relento, a igreja está descoberta ainda, né? Amém? É porque essa igreja aqui é chique. A telha dela, as telhas dela são as estrelas, olha aí. Amém. É chique, né? Ar-condicionado natural, né? Mas está desligado hoje. É porque vem chuva, já aí. Amém? Então, não posso, porque está descoberto lá a igreja lá, e Lebrino, o menino adoece. Adoece não, irmão. Adoece não, sabe por quê? Porque chuva é bênção. Chuva é bênção, irmão. Principalmente nós que somos cearenses. Lá em Jerusalém, nós estávamos dentro do auditório, escutando uma pregação poderosa pelo apóstolo Renê. O fogo caindo. Aí disseram assim, tá chovendo lá fora. Meu irmão, o auditório ficou seco. Ficou só o apóstolo Renê dentro do auditório. Correu todo mundo para tomar banho de chuva, recebendo as primeiras chuvas do Pentecostes. Aliás, da festa dos tabernáculos em Jerusalém. Fomos tomar banho de chuva, né? Principalmente cearense, né? Que cearense vê chuva uma vez na vida, né? Eu cheguei em Manaus, né? Aí tava chovendo lá, eu disse assim, rapaz, a chuva daqui é forte, né? Aí o pastor Kennedy disse assim, chuva? Isso não é chuva não, pô, isso é uma lebrina. Eu disse, vixe, meu Deus, se isso é uma lebrina, quando chover aqui é um dilúvio, né? Uma chuvinha é de nada para nós aqui do Ceará, é uma tempestade, né? Tem que mal ver chuva. Então eu quero dizer para você, irmão, que nada que impeça você de vir para a casa do seu Deus é prioridade. A prioridade é você adorar o seu Deus, é você estar na presença dele, amém? Não tenha medo de vir para a casa dele. E quando você estiver aqui, irmão, esteja aqui em espírito, alma e corpo. Não esteja aqui só de corpo, né? Tem pessoas que vêm para a igreja, aí o louvor está tocando, ele está aqui, ó, ele liga o automático, o piloto automático, né? Ele aperta o botão e ele começa, né? Porque crente tem crente, né? A maioria dos crentes adora assim, né? Aí ele liga o piloto automático aqui, fecha os olhos aqui, ó. O louvor tá tocando, mas a mente dele tá, quando eu sair daqui ainda tem que ir lá na casa do fulano, pagar aquela dívida. Deixa eu, acho que eu esqueci o feijão no fogo, aí queimar. Deixa eu ver, ainda tenho que ir na bodega comprar 2 ovos pra gente jantar. Mas o piloto tá ligado aqui, ó. Todo mundo olha, pensa que ele tá adorando. Ele tá ligado com Deus. Tá ligado na bodega, na prestação. Então, a Bíblia diz que Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Entrou ali no altar do Senhor, entrou na presença do Senhor, acabou, fica aí fora. Problema, preocupação, dívida, aí fora, fica tudo aí fora. Agora a minha mente está cativa ao meu Senhor. A minha mente é dele, meu coração é dele. Eu estou no auditório, no santuário dele. Eu vim aqui para adorar ele e acabou-se. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Entrou aqui, irmão, é para adorar. É como diz as escrituras, em espírito e em verdade. Precisamos aprender a adorar a Deus como nós acabamos de ler, em espírito e verdade. E não apenas de lábio, como está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 8. Quando Jesus Cristo diz, esse povo me louva de lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Deus sabe quando você está adorando de verdade. Você não tem que adorar para o pastor André ver, para a pastora Penha ver. Você tem que adorar, é para o Espírito Santo ver. E ele vê no íntimo e no oculto. Ele vê o que ninguém vê, né? Você pode até enganar o pastor olha e diz, olha lá, olha aquela irmã, como eu vou olhar assim, que é para você não pensar que é com você. Olha que irmã para adorar, olha, irmão, como ela louva. Você, ali é uma mulher de Deus, ali é uma mulher que tem intimidade com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo sabe de nada, nossa, hein? Sabe de nada, pastor. Ali ela tá ligada, é outra coisa, pastor, né? Amém? Então, amados, essa é uma das pedras que precisam ser ajustadas na nossa vida, a adoração. A adoração é muito importante. Muito importante a adoração. Amém? E quarta pedra,
oração. Adorar é buscar a Deus através do louvor. Oração é buscar a Deus através da intimidade, do diálogo, né? É outra pedra que está muito desajustada na vida de muitos crentes, dentro de muitas igrejas, né? Isso que eu estou falando para vocês aqui, não é só para vocês não, lá no MIS também tem, na nossa igreja também tem, tá? Porque nossa igreja também precisa de ajustes. Então, a oração é uma pedra que está muito desajustada na vida de muitos crentes em muitas igrejas. O povo não ora mais. O povo não ora mais. Antigamente, quando eu aceitei Jesus, olha que não é nem tão antigamente assim não, que eu não sou velho não, viu? Vigia, né? Mas eu me lembro que as igrejas eram lotadas de manhãzinha cedo, tinha consagração 6 horas da manhã, a igreja era lotada, irmão, as irmãzinhas orando, as irmãzinhas do coque, orando, irmão, de madrugada, 6 horas da manhã, 3 horas da tarde, irmão, o círculo de oração, que eu vim da Assembleia de Deus, né, ô glória, aleluia, né, círculo de oração, 3 horas da tarde, tava lá as irmãzinhas orando, o fogo caindo, irmão, o poder do céu, né. Eu aceitei Jesus, tinha 17 anos de idade, aí eu ia para a oração, eu tinha um fogo, um desejo tão grande de me tornar um pregador da palavra, e eu ia para as orações, só tinha as irmãzinhas, não tinha um jovem, irmão, misericórdia, não tinha um jovem, só tinha as irmãzinhas orando, os irmãozinhos da cabecinha branca, e o fogo caía, irmão. O povo gostava de orar. Hoje, irmão, é uma luta para poder a gente fazer um trabalho de oração na igreja. Você marca uma oração, irmão, uma igreja do tamanho da nossa, né? Para a glória de Deus, nós contamos nos dedos quem vai orar, irmão. Contamos nos dedos, a quantidade pouquinha de pessoas orando, e a maioria está cansado. Não, estou cansado. Não, porque eu passo semana trabalhando. Mas interessante é que quando estão passando por luta, problema, dificuldade, no instante correm para a oração, né? Interessante isso. Quando estão com problema, a oração fica lotada, né? Aí a gente é até tentado, né, pastor André? A gente orar e dizer assim, Senhor, bota uma provaçãozinha neles aí, né? Senhor, não é a gente amaldiçoando, entendeu? Não é a gente orando para vocês, né? É porque a gente quer ver vocês orar. Aí a gente sabe que vocês só oram quando estão na luta. Aí, Senhor, aperta só um pouquinho, que é para eles virem orar, né? Infelizmente, irmão, amém? Então temos que ajustar essa pedra no nosso caráter. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar, irmão, é em todo o tempo, é de manhã, é de tarde, é de noite, é no trabalho, é dirigindo, amém? Só não fecha os olhos, senão tu barrou, né? É dirigindo, hora de olho aberto, Senhor, em nome de Jesus, o cara te trancou, abençoa esse elemento, em nome de Jesus, endemoniado, liberta ele, Jesus, vai orando, irmão, vai clamando, né? Vai orando, intercedendo, Senhor, abençoa minha cidade, abençoa meu povo, abençoe, Pai, meus pastores, abençoa meu apóstolo, obrigado pela oração, abençoe meu apóstolo, Senhor, ora, irmão, ora sem cessar, por quê? Porque a oração move a mão daquele que rege o universo. Isso eu aprendi quando eu era novo convertido. A oração move a mão daquele que rege o universo. Quando tu ora, Deus se levanta do trono, irmão, né? Eu aprendi também quando eu era novinho na fé, garoto, que quando a gente louva, o diabo ri. Quando a gente prega, o diabo faz chacota. Mas quando a gente ora, o diabo treme, irmão. Porque o diabo sabe o poder da oração de um crente fiel. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quinta pedra. Obediência. Diga obediência. Obediência. Oh, amado, como está difícil essa pedra. Essa pedra tem dificuldade de entrar. Encaixar ela é uma luta, irmão. Parece que a bicha incha, sabe? Você pega ela assim, aí você diz assim, ela vai caber. Quando você vai colocar no altar, aí a bicha incha. Aí não entra, de jeito nenhum. Obediência. É um caso sério, irmão. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amado, há um chamado de Deus à obediência. Na obediência abrimos as portas da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Obedecer a Deus, obedecer aos nossos pastores, líderes, foi devido à falta de obediência que o pecado entrou no mundo. Nós costumamos dizer que o alfabeto, né, de Deus, da igreja, é diferente do alfabeto do mundo, né? O alfabeto do mundo é ABCD, né?
O alfabeto do crente é obedecer. Então você precisa viver esse alfabeto. Tem muito crente analfabeto dentro da igreja, nesse sentido. Crente analfabeto, não sabe o alfabeto do céu, não sabe obedecer, né? Primeira coisa que diz é, você não manda em mim. Você não manda em mim. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Isso não é atitude de cristão, irmão. Eu não sei se você sabe, eu não sei se te contaram, mas deixa eu dizer para você, ó. Quando você aceitou a Jesus, amém? Você entregou a sua vida para Ele. Você fez do Senhor Jesus o teu Senhor e Salvador. O que significa Senhor e Salvador? Significa que tu não se governa mais. Diga para a pessoa que está do seu lado, balança ele assim que ele está dormindo. É porque tem crente que dorme de olho aberto. Pode balançar, tá dormindo. Dorme de olho aberto. Agora diga assim para ele, você não se governa mais. Amém? Você não se governa mais. Quem manda em você é Jesus. Quem manda em você é Jesus. Amém? Ou alguém aqui aceitou Jesus à força? Apóstolo, eu não queria não. Me pegaram a força ali, me deram a gravata, me levaram ali dentro, deram 4 cascudos. Ou tu levanta a mão e aceita Jesus, tu vai levar umas porradas aqui agora. Alguém aqui aceitou a Jesus, obrigado? Então você se submeteu, você disse para Jesus, eu quero, Senhor, eu aceito. Então se você aceita, você não pode agora agir diferente daquilo que você acertou com Jesus. Porque você entregou sua vida para Ele. Então se você entregou sua vida para Ele, a sua vida agora é dele. Então você tem que viver de acordo com a vontade dele. Você não pode mais fazer a sua vontade. Tem que se submeter. Isso é atitude de cristão. E Deus levanta homens para poder cuidar de nós. Você tem que entender que quando você se submete a um direcionamento do seu pastor, você não está se submetendo a homem, você está se submetendo a Deus, porque Deus usa o seu pastor. Deus fala através do seu pastor, da sua pastora. Então quando você se submete a eles, você está se submetendo a Deus. Existe um